pela igreja. Infelizmente, às vezes nós vemos muitos pecados que vão deixando para ser resolvidos amanhã. Vai se empurrando com a barriga, às vezes porque aquele irmão parece que é bonzinho, ou às vezes aquele irmão tem a simpatia desse ou daquele irmão que está no conselho da igreja, enfim. Mas não pode. Em detrimento e para o bem da igreja do Senhor, eu estou dizendo da igreja do Senhor, para que sirva, eu diria, de exemplo para todas as pessoas que estão na igreja, para que os bons membros não sofram uma tentação, não é? Porque às vezes, perdão, não havendo repreensão, os meus, não, se fulano fez, também posso fazer, aí vira aquele angu de caroço, e a gente ouve isso direto, eu ouço isso quase todo dia. Por que o fulano pode e o ciclano não pode? Ninguém pode. Se a Bíblia fala com uma pessoa, fala com todos. Se o regulamento da igreja fala com um, fala com todos. Ou não é assim? Ou nós vamos ficar com 2 pesos e 2 medidas? Não se existe 2 pesos e 2 medidas quando se trata de Deus. A partir do momento que tem 2 pesos e 2 medidas e se fala que é de Deus, em nome de Jesus, não é de Deus. Não é de Deus. Todos os tipos de pecados na igreja têm que ser tratados sem demora e tem que ser disciplinado onde cabe a disciplina para que não se venha a contaminar o restante da igreja. E é evidente que eu acredito, ouvintes, que essa questão pública, né, é uma questão que, como eu disse, infelizmente hoje as pessoas se utilizam da justiça para poder defender os seus próprios erros, porque acham que a igreja é uma instituição que pode ser burlada. A igreja não é uma instituição que pode ser burlada. A igreja merece o respeito. As pessoas têm que respeitar. As igrejas obedecem às leis e dentro das igrejas as pessoas têm que obedecer também às leis. Veja você o caso de Pedro. Como Paulo, ele fez uma repreensão pública a Pedro. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Paulo não esperou para falar em particular com Pedro, porque Pedro estava cometendo o pecado da hipocrisia. Ele ensinava os outros, vocês têm que ser como proceder dessa forma, mas ele mesmo não fazia aquilo. Então, Paulo chegou duro com Pedro, que era a hipocrisia. E o que ele fazia abertamente, Paulo repreendeu abertamente Pedro sem nenhum tipo de demora. Como você quer obrigar as pessoas a viverem assim se você não vive assim? Paulo chega a falar, eu repreendi na cara. Só que hoje fazer isso, não vou para a justiça. Você tem que escolher o que é que você quer da sua vida. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Às vezes as pessoas cometem erros, se arrependem dos erros. E eu acredito que o arrependimento leva as pessoas a se comunicarem com Deus de uma forma que recebe o perdão. Mas esse tipo de atitude, não, eu vou para a justiça, falou, eu errei, mas não vai falar, se expor o que eu... Olha, se foi público, eu acredito que a pessoa que quer realmente o perdão de Deus tem que se arrepender. Paulo, ele foi duro com Pedro. Paulo também orienta Timóteo a disciplinar publicamente aqueles que vivem em pecado, dizendo, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Está entendendo o que eu quero falar? Para que também os demais temam, ou seja, para que caia temor nos demais. 1 Timóteo 5:20. Não há nenhuma menção da necessidade de procurar esses faltosos em particular, 1 ou 2 vezes, porque o que eles fizeram foi público. Mas apenas a necessidade de se estabelecer o fato pelo depoimento de testemunhas. Quando Paulo tratou o caso do imoral de Corinto, um caso que era público, notório, conhecimento de todos, está ali logo depois da mensagem, 1 Coríntios 5, é isso, está ali. Paulo pediu a imediata exclusão do malfeitor, é no Novo Testamento,